Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Estamos meditando no Evangelho de João e nós estamos no capítulo 18, entrando hoje. E hoje nós vamos falar então sobre o que aconteceu com o Mestre. Nós vamos ver o que aconteceu com o Mestre Jesus, o seu sofrimento, sua morte. E nós vemos que Jesus é preso. Depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, aonde havia um jardim, e aí ele entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia reunido ali com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, sabendo de tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou-lhe: "A quem vocês estão procurando?" E eles responderam: "A Jesus, o Nazareno." Então Jesus lhe disse: "Sou eu." Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: "Sou eu", recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: "A quem vocês estão procurando?" Responderam: "A Jesus, o Nazareno." Então Jesus disse: "Já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixe que este vão embora." Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: "Não perdi nenhum daqueles que tu me desses." Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: "Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu?" Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Então o levaram primeiramente a Anás, sogro de Caifás, sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Logo nós vemos Pedro negando Jesus. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus, e esses discípulos eram conhecidos do sumo sacerdote. Por isso conseguiu entrar no pátio na casa destes com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: "Você também não é um dos discípulos desse homem?" E ele respondeu: Não sou." Os servos e os guardas estavam ali tentando acender uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Aqui nós vemos o sofrimento e a morte do Filho de Deus. Judas, ele trai o Senhor, é o que nós vemos do capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 11. As palavras dos capítulos 13 a 17 foram ditas em Jerusalém. Agora Jesus deixou a cidade e caminhou rumo ao leste em direção ao Monte das Oliveiras. Fazendo assim, ele atravessou o ribeiro de Cedron e chegou ao jardim do Getsêmani, que estava ao lado do Monte das Oliveiras. Judas, ele sabia que o Senhor passaria grande parte do tempo orando no jardim. Ele sabia que o lugar mais provável para encontrar o Senhor era um lugar de oração. A escolta provavelmente era romana, ao passo que os guardas eram oficiais judeus, representando os principais sacerdotes e fariseus. Chegaram com lanternas, com tochas, com armas. Eles vieram procurar a luz do mundo, com lanternas, com tochas. O Senhor adiantou-se a encontrá-los sem esperar que o procurassem. Isso demonstrou a sua prontidão em ir à cruz. Os guardas poderiam ter deixado as suas armas em casa, o Salvador não iria resistir. A pergunta "a quem buscais?" foi proposital,
para arrancar da boca deles a natureza da sua missão. Eles procuravam Jesus, o Nazareno, de modo algum percebendo que ele era o seu Criador e o sustentador, o melhor amigo que já tiveram. Jesus disse: sou eu. Ele não quis dizer apenas que era Jesus de Nazaré, mas também que era Jeová. Como mencionado, eu sou é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Será que isso fez com que Judas perguntasse novamente enquanto estava com os outros na multidão? Por um breve momento, o Senhor Jesus se revelara a eles como o Eu Sou, o Deus onipotente. Essa revelação foi tão irresistível que eles recuaram e caíram por terra. De novo, o Senhor lhes pergunta: a quem vocês estão buscando? E novamente a resposta foi a mesma. Apesar do efeito que as duas palavras de Cristo tinham acabado de ter sobre eles. Novamente Jesus respondeu que era Jeová. Já vos declarei que sou eu. Como era Jesus que eles procuravam, ele lhe disse que deveriam deixar os discípulos ir embora. É maravilhoso ver esse interesse pelos outros no momento em que sua própria vida estava em perigo. Desse modo também as palavras de João 17,12 foram cumpridas. Não perdi nenhum desses que me destes. Simão Pedro pensou que tinha chegado a hora de usar a violência numa tentativa de salvar o mestre da multidão. Agindo sem instrução do Senhor, ele puxou a sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote. Sem dúvida, pretendia matá-lo, mas a espada foi desviada por uma mão invisível, cortando-lhe apenas a orelha direita. Jesus o repreendeu o zelo imprudente de Pedro. O cálice de sofrimento e a morte lhe tinham sido dada por seu pai e ele pretendia bebê-lo. Ninguém poderia impedir. Lucas, o médico, recordou como o Senhor tocou e curou a orelha de Malco nessas circunstâncias, lá em Lucas capítulo 22, 51. Logo depois, Jesus é aprisionado e amarrado. Essa foi a primeira vez que homens maus foram capazes de prender Jesus e amarrar os seus braços. Anás fora o sumo sacerdote anteriormente. Não ficou claro por que Jesus deveria ser levado a ele. Primeiramente, em vez de a Caifás, seu genro, que era sumo sacerdote naquela época. O que é importante observar é que Jesus foi primeiro julgado pelos judeus, numa tentativa de provar que ele era culpado da blasfêmia e da heresia. Isto é o que podemos chamar de um julgamento religioso. Então Jesus foi levado para ser julgado pelas autoridades romanas logo a seguir. Ali eles tentaram provar que ele era um inimigo de César. Isso foi um julgamento civil. Visto que os judeus estavam sob a lei romana, tinham de trabalhar por meio da corte romana. Não poderiam executar a pena de morte, por exemplo. Isso só deveria ser feito por Pilatos. João esclarece que o sumo sacerdote era mesmo Caifás. É o mesmo Caifás que tinha profetizado ser conveniente morrer um homem pela nação. Ele estava agora tendo parte no cumprimento profético da morte do nosso Salvador. Esse homem era o guardião reconhecido da alma da nação. Ele tinha sido separado para ser o supremo intérprete, o representante do Altíssimo. A ele foi entregue o glorioso privilégio de entrar uma vez a cada ano no Santo dos Santos. Não obstante, foi esse o homem que condenou o Filho de Deus. A história não providencia nenhum exemplo mais surpreendente da verdade de que a melhor oportunidade religiosa no mundo é a mais promissor ambiente, não garantirão a salvação de um homem ou o enobrecimento de sua alma. Havia um caminho para o inferno, mesmo dos portões dos céus, diz John Barney. Pedro, ele nega Jesus.
Muitos estudiosos da Bíblia creem que o outro discípulo mencionado aqui era João, mas que a humildade o impediu de mencionar o próprio nome, especialmente em vista do vergonhoso fracasso de Pedro. Não sabemos dizer como João se tornara tão bem conhecido do sumo sacerdote, mas o fato é que ele obteve acesso ao pátio aonde Jesus foi preso. Pedro, ele não pôde entrar até outro discípulo sair e falar com a mulher que era a porteira. Fazendo aqui uma retrospectiva, perguntamos se era a gentileza de João usar a sua influência dessa maneira. É significativo que a primeira negação por Pedro do Senhor não tenha sido diante de uma vigorosa e apavorante soldado, mas diante de uma simples criada, encarregada da porta. E mesmo assim, ele negou que era discípulo de Jesus. Pedro, agora misturado com os inimigos de seu Senhor, tenta esconder a sua identidade. Como muitos outros discípulos, ele se aquentava no braseiro do mundo. E assim, muitos que já professaram a sua fé em Cristo o abandonaram no meio do caminho, o traíram e hoje estão se esquentando no braseiro do mundo. Que Deus tenha misericórdia e que o Senhor venha sobre nós, trazendo a sua paz, a sua cura, a sua salvação e a sua libertação. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã com as nossas reflexões matinais. Venham as águas. Até lá!